Valéria vai ficar aqui embaixo também. Primeiro, boa tarde a todos. Sempre é difícil falar depois do café, né? A gente fica assim por aí. Enfim, obrigado, Valéria, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, falar sobre a minha vida, que é construções em madeira. Cadê a Paula? Quero agradecer a Paula também por poupar um monte de coisa que eu ia falar aqui, você já falou, mas eu costumo dizer que só quem vai para a Amazônia que conhece a Amazônia. Eu já estive lá diversas vezes, já fui visitar um monte de flonas, um monte de empresas que fazem manejo sustentável florestal, né? Todo esse processo é muito sério, é muito bonito. É uma pena, como você disse, que muitas das nossas madeiras preciosas vão para fora. Mas por quê? Porque lá fora sabem a preciosidade que são as nossas madeiras. O brasileiro sempre usa muito pouco madeira nos projetos. Exatamente porque tem uma visão de que a gente está usando madeira de uma forma ilegal, errada, a Amazônia está acabando, né? É diferente. É uma questão realmente, eu diria, nem cultural, é um pouco de falta de conhecimento mesmo do que é o processo, né? Quando a gente conhece esse processo, a gente começa a confiar muito mais nele, a gente sabe que tem muita gente séria por trás, né? Tem fiscalização. Hoje, quando a gente usa madeira nas nossas obras, tudo é 100% certificado. Por quê? Porque a gente exige que isso seja certificado, a gente não quer usar madeira que venha de forma ilegal, a gente sabe que isso existe, mas para o nosso cliente é matar o projeto. Tá? Os nossos clientes entendem que uma madeira certificada com FSC, com toda a legalidade, é mais cara, mas você vai dormir de consciência limpa, né? Então, pouco a pouco, a gente vem mudando a nossa cultura de uso de madeira, tá? Aqui no Brasil. Gente, eu vou falar um pouco de construções em madeira, tá? A gente não produz nada, eu não tenho nenhum produto para mostrar para vocês. O nosso produto é o nosso trabalho, o nosso serviço é o que a gente faz em construções com madeira. Eu sou engenheiro civil, já trabalho com madeira há mais de 25 anos, né? Comecei fazendo coisas bem pequenininhas, assim, tipo um deck na varanda. Acho que você me conhece desde essa época, né? E aí, hoje, a gente é uma das maiores construtoras de madeira do Brasil, com 90 colaboradores que estão aí espalhados pelo Brasil todo, nesse momento, né, tocando 18 obras que a gente está em andamento ao mesmo tempo. E nem imaginar que ia ter tanta obra em madeira. Vocês podem ver, a gente tem vários amigos que trabalham com madeira, que são os nossos parceiros, concorrentes e tudo mais. Todos eles estão saturados, tem bastante obra em madeira. E quando eu comecei lá atrás, em 98, eu nunca ia imaginar que hoje a gente ia estar construindo prédios de madeira no mundo inteiro, como eu vou mostrar aqui alguns para vocês. Tá? Então, vou começar aqui o seguinte: madeira engenheirada. Que palavra é essa que todo mundo tem falado bastante? Ela é composta de um monte de siglas, né? CLT, MLC, LVL, tá? MLC, para quem sabe, é madeira lamelada colada, são madeiras estruturais que a gente usa para pilar e viga. CLT é Cross Laminated Timber, né, que é uma sigla em inglês que a gente usa em português. Ou seja, o pessoal da madeira gosta de botar sigla de 3 letras nas madeiras. Tá? Então, o LVL é Laminated Veneer Lumber, são madeiras microlaminadas, não tem uma tradução para o Brasil, né? Então, tem essas siglinhas aí que a gente usa. Ou mass timber, que traduzido para o português é madeira massiva, é usar madeira de forma massiva mesmo, construções com muita madeira. Tá? Mostrar para vocês aqui alguns exemplos de prédios que já foram construídos em madeira no mundo. Tá? A gente tem aqui o Sara Kulturhaus, que é um hotel que fica na Suécia. Eu já tive a oportunidade de visitar 2 vezes esse hotel. É um prédio de 20 andares de madeira, tá? Com pilares, vigas, lajes de madeira engenheirada. Né? O Brock Commons também eu já fui 2 vezes durante a obra e depois que ele foi inaugurado, junto com o engenheiro que projetou. 18 andares, é uma residência de estudantes que fica em Vancouver,
no Canadá, na Universidade de British Columbia. O Ascent é um prédio de 25 andares em madeira, é o maior prédio de madeira do mundo, fica em Milwaukee, nos Estados Unidos, e ele já vai ser superado por um prédio que vai ser construído em Vancouver, também no Canadá, de 40 andares de madeira. Tá? E o Mjøstarnet, que é um hotel também, que eu tive a oportunidade de estar lá 2 vezes, que fica na Noruega, que é um hotel de madeira, né, de 18 andares, todo construído com madeira engenheirada. Tá? Madeira engenheirada, ela surgiu, né, há muitos anos. Né? Isso já existe desde o século passado. Só que o que possibilitou que a gente possa construir prédios com madeira é um produto chamado CLT, que são as placas estruturais de madeira, que isso já é um produto um pouco mais novo. Ele começou a ser fabricado nos anos 90. E aí a gente, misturando esses materiais, né, pilar, viga e laje de madeira, a gente consegue superar a barreira de 5 andares, que a madeira era permitida construir, e hoje a gente não tem limite de construção. Tá? No Brasil, também não tem limite de construção. A gente pode projetar prédios da altura que precisar em madeira. O que vai limitar a gente para construir prédios com madeira são, provavelmente, o que você quer ver de madeira no seu prédio. Tá? Porque o bombeiro que vai limitar a visualização de madeira. Como já falaram aqui, um prédio de madeira, até mais ou menos aí uns 23 metros de altura, a gente consegue deixar pilar, viga e laje aparente, porque geralmente a gente vai ter um TRRF, tá? Que é uma taxa de resistência ao fogo, de 60 minutos pelos bombeiros, então a gente pode deixar ele aparente. Começa a subir, eles vão começar a limitar um pouco de madeira que tem visível no seu prédio. Então eu posso fazer um prédio de 30 andares de madeira, mas será que é economicamente viável fazer um prédio de madeira para você não ver a madeira? Porque você vai ter que ou aumentar a seção de madeira numa seção tão grande para poder atender o bombeiro, e aí o prédio vai custar caríssimo, ou então você vai ter que começar a revestir isso com placa de gesso acartonado. Oi? Qualquer lugar do Brasil. Tá? Isso não é um problema. Tá? O que acontece é que ainda não existe nenhum prédio de madeira no Brasil. O máximo que tem é um prédio de 3 andares, que é uma chocolateria aqui em São Paulo, que é a chocolateria Dengo. Acho que quem é daqui conhece o chocolate, então até convido vocês a visitarem. Lá dentro da Timbal, a gente tem pelo menos uns 11 projetos em andamento de prédios de madeira. Tem 2 que já estão aprovados pelo Corpo de Bombeiros, que devem começar a ser construídos aí o ano que vem. Um de 4 andares e um de 9 andares. Tá? Então, isso aí é onde a gente está hoje em dia, aqui no Brasil. Vou falar um pouco aqui da Timbal. A gente é uma empresa nova e velha, na verdade. Né? Eu já trabalho com madeira, como eu disse para vocês, há 25 anos. E eu fundei a minha primeira empresa de estruturas de madeira em 2010, que foi a Carpinteria Estruturas de Madeira. Durante a pandemia, a gente se juntou alguns fabricantes para trabalharem juntos. E assim que acabou a pandemia, eu quis fundar uma empresa nova com novos sócios. A gente recebeu 2 sócios investidores, tá? O Mário e o Alex. E a gente resolveu transformar alguns dos nossos arquitetos em sócios colaboradores também, que é o Gabriel, a Bruna e a Carol. E eu e o Paulo, que são os 2 primeiros ali, somos os originais da empresa. E então a gente fundou a Timbal em janeiro de 2022, só que eu costumo dizer que a gente tem mais de 30 anos de expertise, de erros e acertos, com construção em madeira. Então, o que a gente é no mercado? Nós somos uma empresa de serviços. A gente não fabrica madeira engenheirada, a gente não vende nenhum tipo de produto. Nós somos a expertise de vocês no projeto de estrutura de madeira que vocês querem fazer. Então, tudo que vocês precisam saber, qual madeira usar, como usar, até que altura que a gente pode construir, quanto tempo vai durar a obra e, o mais importante, quanto custa. Será que eu consigo fazer a minha estrutura ser mais eficiente do que concreto e aço? Isso a gente sabe fazer, a gente já faz isso há 20 anos e a gente tem muita experiência em montagens de estrutura, que é o grande
mote da madeira, é você ter uma obra rápida, limpa e sustentável para você ter o teu hotel, ou a tua casa, ou a tua obra comercial entregue antes do tempo do que você imaginava, e aí sim você começa a converter o teu dinheiro investido em lucro, né, para vocês pagarem o investimento cada vez mais rápido. Essa é a ideia. Tá? Como eu disse, a gente realmente tem bastante gente nas obras, bastante gente trabalhando. O ano passado a gente entregou 37 obras. Tá? 19 obras estão em execução nesse momento, pelo Brasil todo, de médio e grande porte. 46 projetos entregues e temos 29 projetos em andamento. E, contando um pouco da nossa história, aqui é o shopping de Riviera de São Lourenço, que a gente projetou em 1991, com o Paulo, toda de madeira engenheirada. Tá? Quem conhece Riviera e esse shopping foi a gente que projetou e montou na época. De lá, em 2011, a gente veio com madeira engenheirada nessa portaria desse condomínio, ainda trabalhando bem artesanal. Tá? A gente montou em 2013, hoje, que é uma das maiores estruturas de madeira da América Latina, que é o Shopping Iguatemi, de Fortaleza, com mais ou menos 5.000 metros quadrados de estrutura de madeira engenheirada. E a gente, em 2016, montamos a entrada do bondinho do Pão de Açúcar, encomendado pelo Pão de Açúcar para as Olimpíadas. Tá? Então, a tocha olímpica passou aí por baixo, foi muito interessante. Né? A Concept School, em São Paulo, que é uma escola toda de madeira engenheirada, na 9 de julho. São 3.000 metros quadrados de estrutura de madeira engenheirada. A nova Pinacoteca de São Paulo tem uma cobertura de 1.600 metros quadrados de estrutura de madeira engenheirada, que a gente montou, fez um ano agora. Né? Foi uma obra bem complexa, quase a gente teve que botar gente lá trabalhando 24 horas para entregar no prazo, muito difícil, mas a gente gosta disso. Né? E aqui a maior obra de madeira da América Latina, nesse momento, está sendo montada em Atibaia, é o shopping Pitiguari, são 7.000 metros quadrados de estrutura de madeira, 1.500 cúbicos de madeira. Tá? Isso equivale a 75 carretas de madeira engenheirada, que a gente está montando lá, e vai ser a maior obra de madeira engenheirada da América Latina, assim que inaugurar em dezembro. Tá? Então, a gente está montando nesse momento. Tá? Aqui eu trouxe para vocês rapidamente qual é a cadeia de madeira engenheirada que existe. A gente tem aqui, em azul, as fábricas, em verde, a floresta, e em preto, os serviços que precisam ser feitos para que você tenha uma obra de madeira. A Timbal atua aqui no projeto, gerenciamento de obras, logística de transporte, na montagem da estrutura e na manutenção pós-obra. Tá? Então, é isso que a gente faz. O projeto, eu costumo dizer que é a parte mais importante da história da madeira. Então, mostrar algumas coisas assim impactantes, né? Dizendo que o maior erro das estruturas de madeira, 53% dos erros que as estruturas de madeira têm é por conta de projeto mal feito. Tá? E 27% porque a montagem foi mal feita. Então, é exatamente nesses 80% de erros que a gente atua para que vocês tenham uma estrutura de madeira bastante eficaz. Né? Então, será que os engenheiros sabem projetar melhor as estruturas de aço e concreto? Eu diria que é, mais uma vez, por conta de falta de educação nas escolas, nas engenharias, que não tem cursos de madeira suficientes para formar engenheiros de madeira para o nosso país. Tá? Então, a gente precisa aprender com o erro dos outros e, claro, pela nossa experiência, a gente sabe bem o que causa a colapso nas estruturas de madeira. A maior parte das vezes é porque ela não foi protegida para água. Tá? O fogo nem é um grande problema, o problema da madeira é a água. Né? A água faz com que a madeira apodreça, ela amolece, perde a propriedade físico-mecânica e aí entra em colapso. Tá? Então, a gente passa mais tempo detalhando estruturas de madeira contra a água. O fogo é super fácil, é só aumentar a seção da madeira e passar um retardante de chama, resolveu. Tá? Então,
Erro de conhecimento, performance e intenção. Muitos engenheiros têm a intenção de reduzir custo e aí reduz o uso da madeira, só que enfraquece a estrutura. E aí você precisa arrumar depois, né? A gente precisa de empresas que fazem double check de estruturas para que as obras saiam bem, né? E, consequentemente, também precisa de mais profissionais para ensinar estruturas de madeira para quem quer trabalhar com isso, tá? E o que tem acontecido, tá? O que a gente já aprendeu. Trabalho em equipe de projetos é essencial. A gente precisa saber projetar e ficar um tempão em projetos para que a obra aconteça rapidamente, tá? Pensar sempre a longo prazo. Apesar da madeira custar um pouco mais do que concreto e aço, né, o processo de construção com madeira pode economizar 30% no valor da obra por conta de prazo. Não é uma decisão de tudo ou nada, a gente não precisa sair construindo com madeira, agora que a gente sabe que madeira é sustentável, a gente pode misturar com outros materiais híbridos, madeira com aço, madeira com concreto. A balança da sustentabilidade, sempre que a gente usa madeira, pode ser zerada ou pode ser crédito de carbono pelo uso da madeira. Tá? E fazer uma obra grande com uma empresa só é muito arriscado. A gente sabe no mercado que tem muita gente que trabalha com versão turnkey, a Timbal foi para outro lado, a gente quer trabalhar com todo mundo no mercado. Se um cara não consegue fornecer madeira, a gente busca de outro, e assim não atrasa a obra do cliente. Tá? Essa é a ideia. O que a gente tem de diferencial? A gente conhece todo mundo que fabrica madeira, todo mundo que fornece parafusos, chapas, para a obra sair bem. A gente é montador, tá? A gente começou assim há 20 anos e somos montadores. Chapéu branco do lado do cliente e do cara na obra. Tá? E isso faz com que a gente tenha muita experiência do que fazer, o que não fazer na estrutura. A gente não é acadêmico. Tá? Não existe mágica, existe lógica. Uma montagem tem que ser feita em segurança, com equipes corretas e treinadas. Somos independentes, a gente atende todo mundo que quer trabalhar com madeira. E transparência. A gente trabalha com planilha aberta, com os arquitetos, com os engenheiros. O cara sabe exatamente quanto ele paga no parafuso que ele está usando na obra, porque a gente não cobra por ele. A gente cobra sempre por gerenciamento de obra, uma porcentagem, que é a tendência do mercado da construção atual. Não cabe mais trabalhar com turnkey hoje em dia, gente. Todo mundo precisa ser transparente e, obviamente, não é feio ganhar dinheiro, então a gente tem uma porcentagem do que a gente oferece para o cliente. E, no final das contas, se botar no papel, o cliente sai ganhando também e a obra custa mais barato. Enfim, o que a gente aprendeu nessa trajetória? Falta mão de obra qualificada. A gente precisa ter mais gente trabalhando com madeira. Mass timber não é móvel de alto padrão. Tá? A gente, quando entrega uma estrutura, ela não é lisinha, ela tem fissuras, ela tem nós, e todo projeto pode ser otimizado. Se vocês chegarem para a gente e trazer um projeto que foi concebido em concreto, não vai funcionar. A gente tem que começar da madeira desde o começo, mas a gente sempre sabe que a gente pode melhorar. E se os arquitetos forem abertos a melhor, a gente economiza custo para o cliente. Tá? Os custos com movimentações impactam no orçamento. Munk, guindaste, tá? Apesar de ser estruturas leves, a gente está com uma obra que a gente não tem acesso ao guindaste. Então, vou ter que botar um guindaste a 40 metros da obra, que vai custar quase o preço da estrutura em madeira toda. Tá? Nunca confie na civil. A civil é centímetros, madeira e aço também são milímetros. E um pouco de mass timber já é mass timber. Não adianta querer usar madeira em tudo, como eu disse para vocês. Se a gente usar só um pouquinho, já é interessante para a obra. Tá? Finalizando aqui, a gente está montando um centro de vivência na USP, né, projeto do Marcelo Aflalo. Logo mais vai ser inaugurado até o final do ano, onde vai ter food trucks e uma estrutura de madeira engenheirada bem interessante que a gente fez aí numa CNC. Esse é um hotel que a gente está montando na Bahia. Tá? Já está em montagem, né, mas foi um projeto mega complexo que a gente fez aí com madeiras curvas. E aqui uma casa de 1.000 metros quadrados que a gente está montando nesse momento também em Belo Horizonte, toda de madeira engenheirada.
Fico aqui com os meus contatos e de fundo está aí uma obra que a gente deve começar a montar o ano que vem. Dizem que é a quadra de tênis mais bonita do mundo, que é um projeto do meu amigo arquiteto Victor Ortiz, e a gente projetou essa estrutura aí de madeira engenheirada paramétrica, e o ano que vem a gente deve começar a montar. Muito obrigado. Aplausos, muito obrigado. Falta uma. A quadra é em Cuiabá. Quer um pouquinho de água? É de um empresário. Fazendeiro. Muito obrigado, Alan.